Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live preleção do Maria de Nazaré. Muito feliz aqui a cada segunda-feira a gente podendo nos encontrar pela internet, mas daqui a pouco fazendo preces e pedindo a Deus aí para que nos encontremos pessoalmente. Então sejam todos bem-vindos, Bárbara, Claudinha, Deia, Rosani, boa noite a todas. E a Leda, Mariana, a Vanessa aí, todas as nossas companheiras da segunda, sejam todos bem-vindos. Grande Betão, Valéria Toledo já chegou rápido, nossa preletora da noite. Vamos aqui, só lembrando, Edilene Araújo também seja bem-vinda. Lembrando que todas as são. Nós estamos com um grupo de vibrações, então aqueles que quiserem enviar o nome via direct ou pelo e-mail do Maria de Nazaré, cemariadenazaré@gmail.com. E lembrando também que a nossa companheira Rosani estará promovendo aí junto com a casa, né, ela vai estar fazendo uma feijoada, tem feijoada vegetariana para arrecadar fundos para a nossa nova sede. Então, a o flyer está no nosso feed. Aqueles que puderem contribuir, muito bem-vindos e nos auxiliarão demais. Então já vou chamar a Valéria aqui para que nós possamos fazer uma. Rafaela, bem-vinda. Já vou dando boas-vindas aqui a todos. Ananda. Valéria, vire a câmera, por favor. A sua câmera está apontando para o chão. É só apertar o negocinho do lado. Aí, muito bem. Aí sim, seja bem-vinda, Valéria. Muita alegria Obrigada. falar com você aí. Muito tempo que a gente não se fala, não se vê. Muito tempo, né? Alguns poucos minutos. Alguns poucos minutos. Nosso estudo do André Luiz, muito bom. Então, o pessoal está chegando aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Todas as segundas-feiras, Larissa, Isis, Luísa, todos os amigos aí, Ivone também, muita saudade de todos. E vamos então passando aí toda a condução para a Valéria, prece, preleção e vibrações. Então a gente que Jesus possa abençoar e aí depois você fala o tema para a gente aí. Tranquilo. Bom, obrigada, né? Quero agradecer primeiro a oportunidade e convido a todos agora para, nesse momento, podermos fechar os nossos olhos, sentir a presença carinhosa dos nossos mentores, esses irmãos queridos, sempre junto de nós, nos auxiliando e nos fortalecendo. Vamos nos ligando à nossa mãe, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva no seu manto de amor, que nos traga a paz, que possamos estar conscientes do momento que atravessamos. Vamos nos ligando ao nosso Mestre amado, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que possamos sempre estar ligados no seu Evangelho de luz, a guiar os nossos caminhos. E vamos saudar ao nosso Criador, Criador de nossas vidas, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim, com as bênçãos do Pai,
de Jesus, de Nossa Mãe Maria, vamos dar início à nossa live desta noite. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é um tema bem interessante, né? Ninguém é de ninguém. Como trabalhar. E eu quero começar essa live de hoje contando uma lenda para vocês. Conforme uma lenda indígena, 2 jovens de uma tribo estavam apaixonados e resolveram se casar. E eles então foram pedir ao xamã da tribo, né, que é o sábio, aquele o que cura as pessoas, que tem conhecimento das questões espirituais, para que ele pudesse dar um conselho a eles, para que eles fossem unidos sempre, que vivessem em paz, em harmonia e união. E quando eles chegaram até esse xamã, eles falaram para ele e ele então disse o seguinte: ele falou para o índio, o jovem índio: você vai até a montanha do norte com apenas uma rede, deu a ele uma rede, e você vai trazer a mais forte águia que você encontrar. Virou para a moça, né, para a Índia, e falou com ela: você vai para uma montanha ao sul e vai pegar o falcão mais forte que você encontrar e vai trazê-lo para mim. E assim eles fizeram, se despediram, foram. E passado alguns dias eles retornaram. O índio com a águia e a índia com o falcão. E o xamã olhou as aves, viu que elas eram fortes, robustas, bonitas, e falou para eles: agora vocês vão amarrá-las pelos pés, amarre uma a outra. E assim eles fizeram, amarraram as pernas da águia e do falcão juntos. E agora vocês vão soltar para que eles voem. E aí vocês já imaginam, né, o terror que foi para essas 2 aves. Porque o máximo que elas conseguiram foram dar alguns saltos ali pelo terreno, mas voar foi impossível. E aí o xamã, então, falou para eles: eu gostaria que vocês se lembrassem sempre disto. Se vocês se amam e querem viver em harmonia, um dando liberdade ao outro, para que ambos voem lado a lado, mas nunca amarrados. E é bem interessante, né, gente? Essa história. Porque quando a gente fala de ciúmes, a gente fala de posse, né? Geralmente, a pessoa que é muito ciumenta é porque ela se sente possuidora de alguém ou possuidora de algo. Porque nem sempre nós temos ciúmes somente de pessoas, né? Daquelas pessoas com quem a gente vive. A gente tem ciúme de coisas, né? E o ciúme é algo destruidor. Segundo o dicionário, o ciúme é uma inquietação mental causada por suspeita ou receio de rivalidade. Veja bem, suspeita, né? Então, é uma coisa que não é boa, né? É um sentimento ruim que nos deixa sempre apreensivos. E o que será que o Espiritismo nos diz sobre o ciúme? Vou pedir a vocês licença só para ler aqui a pergunta e a resposta de Kardec aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 933. Kardec pergunta aos Espíritos assim: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os Espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido,
a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Ou seja, né? Tortura é aquela coisa que nos faz mal, que nos incomoda, né? É como se aquela pessoa ficasse, se impusesse o nosso vigia, ou nós nos colocássemos como vigia do outro e o outro como vítima, porque a gente começa a asfixiá-lo com os nossos pensamentos. E eles ainda continuam assim, ó. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, de seu ódio, do seu despeito. Gente, o ciúme é algo avassalador, né? É um sentimento cruel que prejudica aquele que sente e prejudica o outro que sofre com esse tipo de relacionamento. E o que a gente pode fazer para se livrar deste ciúme? É tão interessante porque hoje, no nosso estudo do livro de André Luiz, o André Luiz relata, né, o momento em que ele volta à sua casa, né, quando lhe é dada essa oportunidade de retornar ao lar. O primeiro momento, quando ele viu a esposa ali junto com outro homem, né, a sua casa totalmente desfigurada do que era na sua época, e quando ele vê a sua esposa ali toda dedicada a outro homem, o sentimento que lhe vem primeiramente é um sentimento de ciúme, né, de raiva mesmo, de perceber que ela nem se lembrava dele. Então, o ciúme é algo que nos provoca pensar que somos possuidores, quando na verdade não somos. Deus, nosso Pai, que poderia ter ciúme de nós por ser o nosso Criador, nos deu livre-arbítrio. E com ele nós escolhemos o nosso caminho. Ele foi o primeiro a nos dar a liberdade. Então, como que nós podemos nos arvorar a ser donos de alguém ou de alguma coisa? Né? Hoje, nesta encarnação, o meu esposo é o meu companheiro. Mas eu não sou a dona dele, assim como ele não é o meu dono. Para que nós dois possamos crescer em harmonia, nós temos que caminhar juntos, realmente juntos. Ele com a liberdade dele, com a responsabilidade dele. Eu com a minha liberdade, com a minha responsabilidade. Emmanuel também fala a respeito do ciúme, e eu vou ler também aqui, né, a pergunta que é feita no livro O Consolador, tá ok? É a pergunta 183. Eles perguntam: como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Ele responde: o ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia
para cooperar na elevação de cada um. Mais uma vez, na resposta de Emmanuel, a gente vê aqui a necessidade de darmos ao outro a liberdade de ser o que ele é. De sentirmos que não somos dono de ninguém. Todos os que estão conosco e tudo que temos conosco neste momento é um empréstimo, né? É algo que nos foi emprestado para que pudéssemos crescer juntos, caminhar juntos, evoluir juntos. E o ciúme não é este sentimento, né, que cria esse desejo de estar junto e de caminhar junto. Ele cria o desejo de possuir, de ter, de ser dono. E é tão estranho, porque geralmente, quando nos colocamos na posição de ciumentos, a gente fica tão alucinado às vezes, que se você manda uma mensagem para aquela pessoa e ela não responde na hora, automaticamente você já imagina que ela está te traindo. Né? É uma coisa assim, meio maluco, mas é verdade. O próprio Divaldo fala que o ciúme, ele chega a determinados momentos a ser uma obsessão, né? A pessoa começa a obsediar a outra, de tanto que ela deseja estar junto da outra o tempo todo, controlando todos os seus passos. Então, é muito interessante a gente ver, né, como nós estamos agindo diante dos companheiros. E eu peguei uma frasezinha que André Luiz fala no livro O Nosso Lar, que eu achei muito interessante a reflexão dele, né? Quando ele viu que aquele sentimento que ele estava tendo não era o correto, o ideal. Então, eu vou ler para ficar bem perfeitinho aqui o que ele diz. Ele refletiu que a esposa dele, a Zélia, não era... Não, ele diz assim, não era proprietário de Zélia, mas irmão e amigo. E não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Olha que bonito, né, gente? Quando a gente percebe que aquele que está ao nosso lado é o nosso irmão, né? Que também está a caminho junto conosco. Nós não podemos ficar presos a ciúme, a esse desejo de posse, porque a gente abafa a pessoa, a gente não deixa que ela cresça. Em casos muito graves de ciúme, é necessário até uma terapia. A pessoa precisa buscar uma terapia se ela tem um ciúme muito doentio. Porque ela também está sendo prejudicada. Ela não caminha e não deixa que o outro caminhe. E é muito interessante, porque existe uma palavrinha, uma virtude, né, que é a virtude mais importante para que a gente não tenha ciúmes, que é o desapego. Se nos desapegarmos do outro, conseguiremos caminhar e deixar que o outro caminhe com confiança. E eu acho que a confiança é a palavra que deve preponderar numa caminhada a dois. Eu devo estar confiante das minhas atitudes e confiante das atitudes daquele que eu escolhi para estar comigo. E todos aqueles, não é mesmo? Porque o ciúme não se resume a marido e mulher, namorados, noivo. O ciúme, ele está, como eu já disse, também com os filhos.
Quantas vezes, quantos casos a gente ouve aí de sogra e nora que não combinam por ciúme do filho, né? Sogro com nora também por causa do filho. Quantas vezes a gente não se apega demais aos nossos filhos, achando que eles são propriedades nossas, e quando eles partem para buscar a vida que eles querem buscar, a gente sofre. Então, nesta noite, nesta live, o que nós temos que pensar? Eu peguei uma frase para que a gente reflita muito bem sobre essa frase. Se é amor, honra a liberdade e especialmente a individualidade. Temos que honrar a liberdade e a individualidade nossa e do outro. Só assim conseguiremos vencer este sentimento tão avassalador que é o ciúme. Bom, acho que eu consegui trazer alguma coisinha aí para a gente poder refletir, cada um na sua casa, cada um aí com os seus pensamentos, né? Então, eu vou agradecer a vocês, pedir a todos que novamente fechem os seus olhos, para que a gente possa fazer as nossas vibrações. Vamos deixando sair de nós os nossos melhores sentimentos de amor, vibrando imenso amor, imensa luz por todo o nosso planeta Terra. Vibrando imenso amor por todos os lares deste planeta, em especial aqueles lares que passam por momentos mais difíceis, com escassez de alimento, com escassez até mesmo de teto, com alguns parentes adoentados. Vamos vibrando imenso amor para que esta pandemia que veio para que pudéssemos mudar a nós mesmos possa ser debelada em breve. Vamos vibrando imenso amor para que a luz infinita do Mestre brilhe neste planeta, brilhando a princípio em nossos corações. Vamos vibrar imenso amor para que possamos ser livres e dar a liberdade a todos que caminham conosco, com muito amor, com muita paz. Vamos vibrando imenso amor pela nossa casa Maria de Nazaré, que Jesus esteja sempre a iluminando, Maria também a ilumine, para que em breve possamos todos estar lá novamente. Vamos vibrando por cada um de nós, que esta luz infinita do Mestre nos envolva, nos dê força para continuarmos a nossa caminhada. E vamos vibrando, pedindo a espiritualidade que possa levar esse nosso sentimento sincero de amor a todos os locais que mais necessitarem. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Muito obrigado, Valéria, pelas palavras aí, pela reflexão da noite. Agradecendo também a todos que acompanharam a live. E, como eu falo sempre aqui, relembro aqueles que quiserem deixar nomes de pessoas que estão necessitando de vibrações, ou os próprios nomes, é só enviarem via direct ou no e-mail do Maria, CEE Maria de Nazaré. Aí, ó, o Valério, hoje você está com as duas filhas aí, hein? Tá todo mundo aí hoje. Julie Polly. E a gente muito feliz, aproveitar que está todo mundo aí, só relembrando, a nossa companheira Rosani está fazendo também uma feijoada beneficente para nossas obras lá, para nossa construção da nossa sede própria. Tem no feed o flyer do contato, até dia 20 pode fazer o pedido, então aqueles que puderem nos auxiliar,
a gente vai agradecer aí. Vai ter feijoada vegetariana também. Então, nós agradecemos a todos, que Jesus os abençoe. E na semana que vem, na segunda, 20h15, estaremos aí novamente. Fiquem com Deus. Obrigado. Falou, Com Valéria. Deus. Até logo. Até logo.